o Palmeiras quer descansar, mas eu acho que não é só isso. É porque são 9 jogos em setembro e 9 jogos em agosto. Se você não descansar quando você pode, você vai chegar com a língua de fora no último jogo de setembro. Mas agora, a hora é agora, não é, Fá? Para você preservar alguns seus jogadores, ainda mais com uma vantagem tão grande, com o adversário tendo facilitado tanto, vendendo seu mando de campo, então o Palmeiras vai ter até a maioria da torcida, não vai jogar num campo neutro ou favorável para si próprio, então é o momento. Claro, tem que ficar atento, né? Não dá para entrar de salto alto, aquela coisa toda que a gente fala sempre. Mas é um jogo que dá para você administrar com a vantagem que tem. Não dá? Super, até porque, só para não entrar de salto alto, essa expressão, porque o Fortaleza fez um jogo igual nos 30 primeiros minutos do primeiro tempo. Então, assim, não é um time da Série D, né? O Fortaleza é um time que tem seus méritos, tem um técnico novo, o Autori estreou exatamente contra o Palmeiras na primeira partida da Copa do Brasil, um técnico super inteligente, vitorioso, enfim. Mas eu acho que um 3-0, conquista do próprio Palmeiras, por mérito dele próprio no segundo tempo, ele pode sim preservar agora. E é o que eu falei, Vitor Roque e Flaco Lopes, eu falei brincando, mas é real, é a dupla que estava no banco de reservas no primeiro jogo. Então, provavelmente, os dois vão entrar de titulares nesse momento. Que aí, Vitor Roque e Flaco Lopes, a gente já sabe juntos o que eles podem fazer, né? Acho que é um time muito forte para poder ficar tranquilo em Cuiabá e garantir a classificação. Pois é, PVC estava falando, né, sobre preservar, e aí quais são os próximos jogos do Palmeiras agora, depois do Fortaleza? Pega o Inter em casa, pelo Brasileirão no domingo, e depois tem Libertadores, Cerro Porteño em casa, Fluminense fora pelo Campeonato Brasileiro e o Cerro novamente pela Libertadores. Então já começa aí uma fase decisiva de Libertadores também e de Campeonato Brasileiro, que claro são as prioridades do Palmeiras, que é a Copa do Brasil também, quer tudo, né? E pode. Mas também tem que pensar nisso tudo, né? Nessas 3 frentes e pensando no principal adversário concorrente, que é o Flamengo já tem uma frente a menos aí. O Flamengo trabalhou 2 semanas para voltar jogando bem contra o Vitória, ganhar do Vitória, torcer o Palmeiras perder ponto pro Inter, porque o Inter melhorou e porque o Palmeiras vai estar cansado. Vai estar cansado no limite do que não descansar. Por isso que precisa descansar hoje também. Depois tem uma sequência que é Cerro Fluminense e Cerro São Paulo, né? Então, não é fácil. Se você não preparar agora o descanso, você vai esgotar no jogo ali da frente. E o Cerro, o primeiro jogo, é em São Paulo. O Palmeiras perdeu a vantagem de decidir em casa, que foi uma vantagem fundamental, por exemplo, contra a LDU no ano passado. Se tomou 3-0 fora de casa, se não tem o apoio da torcida em casa, não vira 4-0 como virou na semifinal do ano passado. Depois não ganhou a Libertadores, mas teve uma noite épica ali, não levou o título, mas teve uma noite memorável. Histórica, né? Agora, que até o Abel usou como exemplo para a escalação do Alan como ala, o Alan de ala. Porque ele falou, tu lembras do jogo contra a LDU, que nós jogamos com o Alan como lateral? É o que está acontecendo. É o que está acontecendo agora. Desculpa, o Abel, ele recebe muitas críticas, eu vejo muito assim, o Abel é mais do mesmo e tal. E eu acho que ele, a cada temporada, ele se reinventa. Eu não tenho essa opinião. Que o Abel é mais do mesmo, assim, também com esses jogadores, não. Agora ele está usando o sistema de 3 zagueiros, parece que é o esquema que ele vai usar nesse segundo semestre, e é muito mérito do que ele trabalhou e pensou nessa pausa da Copa do Mundo, né? O Latifi trouxe aqui, na primeira partida do Palmeiras, que ele ia usar os 3 zagueiros, e assim ele tem feito desde que voltou da Copa do Mundo. Então, por quê? Porque para o Palmeiras deixar de ser tão previsível. Todo mundo estuda, sabe como o Palmeiras joga. Então eu vou criar um novo sistema para poder surpreender os adversários desse segundo semestre. E está dando super certo. Daqui a pouco a gente vai falar mais dos outros jogos da Copa do Brasil. Tem Cruzeiro e Chapecoense, né? Tem o Clássico Carioca também, tem Vasco e Fluminense. Mas ainda envolvendo o Palmeiras divulgou, né, o balancete e registrou um déficit de 124 milhões de reais no primeiro semestre do ano. Então fechou aí esse primeiro semestre de 2026 com um déficit
desse valor, 124 milhões de reais, e o resultado impactado, segundo a matéria aí do Flávio Latif, principalmente pela pausa para a Copa do Mundo, que reduziu as receitas do clube no período. Não vendeu, né? Não vendeu jogador, sim. Esperava vender jogador. E nos anos anteriores, né, estava conseguindo vender bastante, vendeu o Estevão, vendeu o Endrick, enfim, um ano diferente nesse sentido aí, nesse primeiro semestre. PVC, a gente fala da saúde financeira do Palmeiras, do Flamengo também, embora seja um pouco diferente, né, que o Flamengo tem uma receita aí um pouco mais gorda, mas isso preocupa em algum ponto? Preocupa. O Palmeiras não lida com aflição sobre isso, o Palmeiras lida com atenção. E acho que precisa ter atenção. Eu usei uma metáfora na semana passada, não é que o Flamengo seja multimilionário e não tem que ter atenção, tem que ter, todo mundo tem que ter atenção com o dinheiro. O cara que é rico, você entende que ele ficou rico porque ele economiza R$1, um centavo. Tem que ter atenção com o dinheiro. Mas o Flamengo tem uma arrecadação que, historicamente, nos últimos 5 anos, é 20% a 30% superior à do Palmeiras. O Flamengo tem um potencial de arrecadação pelo volume de torcedores maior do que o do Palmeiras. Por isso que a metáfora que eu uso é que o Palmeiras é um cara de classe média, média alta, muito bem posicionado, mas se perdeu o emprego, danou-se. Palmeiras? Se perdeu o emprego, voltou tudo para trás. Não está com a vida resolvida, é isso? Você tem um conforto, mas você tem um conforto daquele momento. Se você perdeu o emprego, você tem que começar tudo a remar de novo. E esse momento é um momento de atenção. O Palmeiras precisa vender jogadores, porque arrecadou em torno de 75 milhões de reais nesse ano, e está planejado vender 400 milhões de reais. O Palmeiras tem que ter atenção porque tem parcelas diárias de Andrés Pereira, de Vitor Roque e de Paulinho para pagar nesse semestre. E são parcelas altas, por isso tinha que vender jogador. O Palmeiras tem que ter atenção porque fez um investimento para ganhar títulos, que na verdade está acontecendo, que o Palmeiras nos últimos 2 anos aumentou o nível de investimento para poder perseguir o nível de investimento do Flamengo. Só que o nível de investimento do Flamengo, ele tem um conforto maior para fazer esse nível de investimento. O Flamengo vai contratar o Luiz Henrique e vai desesperar? Não, o Flamengo continua numa boa. O Palmeiras contrata o Arias, o Vitor Roque, o Paulinho e o Andrés Pereira e ele vê que a corda vem aqui em cima. Então ele precisa afrouxar a corda. Por isso que ele precisa vender 400 milhões de reais de jogadores. Por isso não deveria nem ter pensado em contratar o Danilo. Exatamente. O Massini estava certo, quando ele estava receoso com a contratação. Muita gente dentro do clube ficou receoso e achou que o Palmeiras foi salvo pelo gongo porque não contratou, porque o Danilo jogou. Mas isso então é absolutamente assustador? Não, mas é um ponto de atenção. Uma contratação que ainda deixa o torcedor receoso e ressabiado, que ainda é o que está deixando, é a do Paulinho, né? Porque agora ele está tentando se recuperar dessa nova lesão que ele sofreu no adutor da coxa direita, fica fora por pelo menos 3 semanas e é mais uma lesão que vai se somando às anteriores, então o Paulinho aí um tempo longo fora. E aí, o que o pessoal da redação do All Sport fez? Comparou, né, aquela fala da Leila, quando falaram sobre o Neymar, em que a Leila fala, o Palmeiras não é departamento médico, é ali, na possibilidade de contratar o Neymar. Não vem, é um grande jogador, mas vai para o Santos, aqui não viria. Quero um jogador que venha imediatamente, que possa entrar em campo amanhã e esteja apto. Palmeiras não é departamento médico, eu cuido dos meus jogadores. Tem relação à idade, tempo de contrato, são algumas premissas. E aí, por que isso veio à tona novamente? Porque, diante do que aconteceu com o Paulinho, né, acaba sendo um tipo de contradição. E a gente traz alguns números aí de como o Paulinho no Palmeiras, de como o desempenho dele está sendo, e o Neymar no Santos. Nessa passagem do Neymar, né? O Paulinho no Palmeiras, 25 jogos, 2 como titular, e o Neymar tem 51 partidas, sendo 49 como titular. Jogos em que eles ficaram fora, 91 Paulinho, 43 Neymar. Paulinho marcou 5 gols neste período, desde que chegou ao Palmeiras, e o Neymar 20 assistências, 2 a 10. A gente está traçando essa comparação. Dá para, olhando os números, dizer que o Neymar até está funcionando mais para o Santos do que o Paulinho para o Palmeiras, até pelo fato de ele jogar mais, embora tenha ficado muito tempo longe também? Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Paulinho chega ao Palmeiras lesionado. O Neymar não chega ao Santos lesionado, para começar. Então, o Palmeiras faz a compra do Paulinho sabendo que ele estava se recuperando de uma lesão. Ele não chega para jogar, né? E aí depois ele tem a mesma lesão e faz uma nova cirurgia.
Então eu acho que aí já é um ponto já para você diferenciar uma coisa da outra. Eu não tenho problema para falar isso, eu sou fã da Leila, acho que ela traz ideias novas para o futebol, acho que ela se posiciona de uma forma diferente dos dirigentes de futebol, acho que ela dá um respiro para o futebol brasileiro muito importante, de coisas, de posturas diferentes, apesar de às vezes cometer seus deslizes, obviamente. E esse foi um deslize dela, né? Ela acaba falando que o Palmeiras não é departamento médico e no caso do Paulinho virou o departamento médico. Ah, mas tem o gol contra o Botafogo no Mundial de Clubes, mas nem lá ele estava 100%. Nem no Mundial de Clubes o Paulinho estava apto 100% para poder jogar. Então, falo até triste, porque eu acho o Paulinho um baita de um craque, jogadorzaço e uma pessoa que eu curto muito. Gostaria muito de vê-lo brilhando no Palmeiras, espero que ainda veja. Ele tem só 26 anos, a questão da idade também é algo a se ponderar. O Neymar tem 34 anos, o Neymar está descendo, né, a ladeira, e o Paulinho tem 26 anos, ainda pode dar muito pro futebol. Três linhas a mais nesse gráfico que eu colocaria. Eu acho que tem isso que é importante, o que a gente está vendo aqui com esses dados todos, mas os 3 dados a mais são: o Paulinho ainda tem 3 anos e meio de contrato para cumprir, o Neymar tem mais 5 meses. O Paulinho tem uma dívida que é metade do que gastou, mas uma parte ele bancou por causa do gol contra o Botafogo, mas assim, tem que pagar de 115 milhões de reais que gastou, tem 50 para pagar. O Santos tem uma dívida de 90 milhões de reais com o Neymar. O Paulinho ganhou um título, o Neymar não ganhou nenhum. Esse é um número importante, né? Relevante.